Bíblia no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 10. No Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 30 ao 35. Segundo livro do Novo Testamento, Lucas 10, versículo 30, diz assim: E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Amém? Você pode tomar o seu assento. Deixa eu compartilhar algo com você antes. Toda a minha pregação é assim, ela tem uma história. E eu estava muito feliz porque pensei que ia pregar sobre o poço de Jacó e o cântaro da mulher samaritana. E eu chego aqui quinta-feira e o pastor Eliseu estava ministrando sobre quando Jesus teve sede. O que eu levei tanto tempo sofrendo para me fazer uma mensagem para dar 45 minutos, ele resumiu assim, em algumas frases, até os versículos que estavam na minha mensagem ele citou. E se eu trouxesse a mensagem aqui, vocês iam dizer: não, ela copiou, coitada, não tem mensagem que copiou do pastor Eliseu de quinta. Eu não sabia se eu ficava indignada, se eu ficava triste. Eu disse assim: Deus, mas sofri tanto para a mensagem. E o pastor pregou ela e resumiu assim, de forma maravilhosa. Mas então eu fui buscar de Deus algo e eu vou pregar uma mensagem que eu já preguei aqui nesta igreja. Olha, sinceridade, eu queria trazer algo novo. Queria que o Senhor me desse algo novo. E ontem eu chorei tanto, eu disse assim: não é possível, Senhor. E ainda hoje de manhã eu não sabia o que ministrar para os irmãos. E Deus, quando eu saí daqui da escola dominical, Deus falou algo profundamente no meu coração, que era para mim pregar essa mensagem. Porque teve uma frase que o pastor falou, que tocou, e hoje... Convidar pessoas para vir para a igreja, e eu disse assim: não, é início de ano e Deus tem essa palavra para nós. E o tema é: você é um missionário na sua casa, você é um missionário na estrada e você é um missionário na igreja. E eu estava pesquisando, eu gosto muito de um autor chamado Orlando Boyer, se eu não me engano, e ele vislumbrou esse quadro E ele falou que os salteadores representam o diabo e o mundo, são as forças que levam as almas à perdição. E a estrada de Jericó representa a estrada da vida, cheia de viajantes feridos. E ele disse que o viajante é o homem sem Cristo, o bom samaritano, o próprio Cristo, e a hospedaria representa a igreja. E meditando nesse quadro de redenção escrito por ele, eu fiquei imaginando este homem que descia, diz a Bíblia, de Jerusalém para Jericó e que caiu nas mãos de salteadores. Esse caminho era uma viagem de 25 quilômetros. Esse homem fazia essa viagem, provavelmente a pé. E ela chama-se a parábola do bom samaritano. Parece ser uma história tirada de uma situação real, porque Jesus não diz que é uma parábola. E eu olhando para esse homem, me parece ele ter sido imprudente estar fazendo essa viagem sozinho. Porque ninguém em sã consciência faria aquela viagem sozinho. Normalmente as pessoas prudentes, elas faziam aquela viagem em grupo.
E eu vou te dizer por quê. Porque este homem que estava descendo de Jerusalém para Jericó, essa descida era uma descida muito alta. E a Jerusalém, todos sabemos que era a capital. Então, para ir a Jerusalém tinha que subir. Mas no caso, ele estava descendo. E essa estrada, ela passava por uma região rochosa e desolada. E teve um antigo historiador que ele disse assim, que o número de salteadores que infestavam as estradas da Palestina naquele tempo eram muitos. E houve uma época que essa estrada que levava de Jerusalém a Jericó era chamado de o caminho sangrento, porque muito sangue foi nela derramado. Então, eu penso o seguinte, por que ninguém impediu aquele viajante de fazer aquela viagem sozinho? Ou prepará-lo de forma que ele estivesse seguro para aquela viagem? E agora eu entro na mensagem dizendo o seguinte para você. Isso me faz lembrar aqueles que são pais, aqueles que têm filhos. Eu sou mãe. Por exemplo, se eu soubesse que os meus filhos tivessem que passar por essa estrada, que não tinha uma fama muito boa, eu prepararia eles antes. E como eu falei antes aqui da visão de Orlando Boyer, que ele disse assim que essa estrada representa a estrada da vida, cheia de viajantes feridos, nós como pais estamos preparando os nossos filhos para esta estrada da vida. Nós como pais estamos equipando-os para fazer essa caminhada. Hoje eles podem estar sob a nossa proteção, mas um dia eles não estarão mais. E será que nós, como servos de Deus, temos preparado os nossos filhos para caminhar essa estrada da vida? Mesmo crianças na escola, que é a estrada que eles estão caminhando sem a nossa proteção, nós temos preparados para estarem lá no meio de salteadores, no meio de pessoas que não conhecem Jesus e muitas vezes querem impedir que o nome de Jesus seja pregado lá. Eu tenho um exemplo de um ano passado, teve uma criança na escola do meu filho, no pré-escolar, que os pais trocaram o sexo da criança porque a criança optou. E eles mandaram uma carta para todos os pais, dizendo que isso era uma escolha e os filhos tinham que estar cientes disso para que essa criança não sofresse retaliação. Eu te pergunto, será que nós pais temos preparado os nossos filhos para andar nessa estrada e não serem influenciados por essas hostes malignas? Então eu entendo que antes de eu ser missionário na estrada, missionário na igreja, ou missionário na China, no Japão, eu preciso ser uma missionária na minha casa. Mas por que como missionários em nossa casa, muitas vezes nós somos tão indiferentes à vida espiritual dos nossos filhos? Por que como missionários em nossa casa, muitas vezes nós somos tão indiferentes à vida espiritual daqueles que amamos? Porque é muito fácil eu, como mãe, trabalhar limpando casa, chegar cansada, com vontade mais de dormir e deixar os meus filhos à la vontade na frente de uma televisão, na frente de um videogame. E não ensiná-los, não ter tempo com eles para ensinar a palavra de Deus. Eu aprendi com os meus pais, com a minha mãe, com o meu pai, que o amadurecimento dos nossos filhos cristãos fiéis é mais importante do que qualquer outra coisa.
eu preciso entender que mais importante que eles sejam craques em esporte, ou tirem as melhores notas na escola, ou podem receberem diplomas de pós-graduação, podem ganhar disputas de beleza, podem se tornarem ricos, mas se eles não forem cristãos fiéis e consequentemente eles forem para o inferno, eu vou me sentir uma fracassada como mãe. Eu já disse isso para Deus. Eu disse assim: Senhor, eles são as joias preciosas que tu me deste. Eu quero sim que eles se saiam bem na escola, que tirem as melhores notas. Mas se eles não se sucederem lá, eu quero que eles te amem mais do que qualquer coisa deste mundo. Porque foi esse o mandamento que Deus deixou lá em Deuteronômio para Moisés. Que era para os pais andarem com os seus filhos ao deitarem e levantarem pelo caminho e colocarem a palavra de Deus. Ensinarem como mandamento, amarrar no pescoço. Era para eles contarem os grandes feitos. Era para eles contemplar as maravilhas de Deus e amar o Senhor mais do que todas as coisas. E eu pergunto, será que eu e você temos ensinado os nossos filhos a amar o Senhor mais do que qualquer coisa? Mais do que dólar? Mais do que posição social? Mais do que qualquer coisa que faça eles chamar atenção neste mundo como pessoas de influência, mas que amem o Senhor Jesus e possam fazer diferença nesta geração? Nós temos que ensinar aos nossos filhos que as coisas de Deus têm que ser priorizadas. Nós temos que ensinar a eles a ter convicção própria. Eles têm que aprender a defender o Senhor. E eu digo sempre para o Jadiel e Samuel: olha, não é porque eu não deixo, é porque você não quer entristecer o Senhor. E essa semana passada aconteceu algo na escola com o Samuel. Alguns dias atrás, ele chegou em casa e disse assim: nossa, hoje teve um menino que me tirou do sério. Daí eu disse: mas por quê? Ele disse: descobri que na minha sala tem um brasileiro. E ele descobriu que eu sou cristão. E ele começou a falar do meu Jesus, que o meu Jesus não é verdade, que o pai e a mãe dele falaram que aquela cruz lá é toda de mentira. E eu disse assim: você deixa o meu Jesus em paz. Porque o teu Deus, ele é... me perdoe. Ele disse assim: porque o teu Deus não presta. Se você não crê em Jesus, o teu Deus não presta. E eu disse assim: Samuel, por amor de Deus, não faz isso. Daí eu disse assim: não, Samuel, deixa eles quietos. Não, mas ele mexeu com o meu Jesus. Daí eu disse assim: tudo bem, ele mexeu com o teu Jesus, mas não mexe com o Deus dele não, Samuel. O que você tinha que colocar o Deus dele na história? Daí ele: você não sabe, passou. Deus disse assim: não faz mais assim, agora fica quieto, não envolva Jesus lá, meu filho, senão você vai ter problema. E sexta-feira passada, ele chegou em casa e disse assim para mim: na semana passada, segunda, ele tem que ler 15 minutos por dia. E ele disse: essa semana eu decidi que eu vou ler a Bíblia em quadrinhos. A minha professora não vai saber mesmo o que é a Bíblia, porque ela disse que Bíblia não pode ser. Ela nem vai saber, porque ele ganhou uma coleção da Bíblia em quadrinhos do Japão. É muito interessante essa coleção, mas em português. E ele levou bem faceiro e disse assim: mãe, tô lendo a minha Bíblia. E eles nem estão sabendo e ria. Só que chegou um dia, um menininho lá disse assim: Samuel, o que você está lendo? Ele disse assim: um livro. Mas fala sobre o que, Samuel? Sobre Jesus. Daí o menino: sobre Jesus? Ô Samuel, deixa eu ler o teu livro, eu quero saber quem é esse Jesus. Não, o meu Jesus não, deixa eu quieto. Você vai arrumar confusão pra mim. Daí o menino: não, Samuel, eu quero ler. Daí um outro menino já ouviu: não, eu também quero olhar. E ele escondeu na mochila. Daí foi um menino e olhou e disse assim: tá aqui, mas não tá falando sobre Jesus, tá falando sobre Abraão. E daí eu tô aqui. O Samuel disse: mas o que você tá fazendo? Mexendo no meu livro? Me respeita. E pegou o livro, mas morrendo de medo da professora. E daí o menino disse: a professora, o que tá acontecendo aí? O Samuel disse assim: mãe, eu estremeci, eu fiquei quieto. E daí o menino disse assim: o Samuel não quer deixar nós ler o livro dele sobre Jesus. Então ela disse assim: é sobre quem?
E o Samuel disse, mãe, eu não sabia se eu me enfiava embaixo da cadeira. E eu fiquei olhando para ela, segurando o meu livro. E daí ela disse assim, mas por que você não quer deixar, Samuel? Ele disse assim, porque o livro é meu. Mas é sobre Jesus? Ele é sobre Jesus. Ela, então tá bom. Deixem o livro do Samuel, por favor, e respeitem ele. Ele, mãe, eu suspirei assim, fiz Daí eu disse assim, Samuel, mas por que você não quis que o menino soubesse sobre o teu Jesus? Mãe, Jesus vai arrumar problema com aqueles meninos, mãe. Porque eu comecei a rir, ele vai arrumar problema, porque eles, mãe, não são fáceis, eles riem à toa. Mas o que eu quero dizer para vocês? Que eu já me preocupei com a posição dele. Porque eu disse assim, Samuel, mas você não pode ter vergonha de Jesus. E hoje já me alegrei que eles vão aprender sobre Estevão, que foi apedrejado, e que eles vão aprender sobre coragem e não ter medo de falar de Jesus. Eu disse, Senhor, fala com Samuel lá. Mas o que eu quero falar para vocês essa noite é que os nossos filhos, eles têm que aprenderem através de nós a ter posição na escola. Porque eles proíbem tantas coisas. Mas se você for ver agora na 7ª série, o meu filho mais velho está aprendendo sobre o islamismo. Eles querem mostrar para as crianças como elas têm que olhar com um olhar diferente para esta religião muçulmana. Mas quando se trata de Jesus, eles querem proibir. E se nós não prepararmos os nossos filhos para ter uma posição naquele lugar, Satanás, ele vai sobressair como já está com as suas leis malignas, que hoje pode tudo. Então eu aprendo que eu preciso ensinar os meus filhos a amarem a Jesus lá na minha casa, porque se eu ensinar, eles terão posição lá no mundo. Então o que nós precisamos ensiná-los? A orar com fervor. Nós pais temos que orar por os nossos filhos. Quando estivermos levando eles para a escola, eu coloco eles no carro e já começo a orar aquela manhã. Oro pela escola, oro pelos professores, colega. Oro para que o Senhor os dê sabedoria para eles entrarem e saírem daquele lugar e serem luz, serem sal naquele lugar. Eu sempre oro. E outra coisa que nós precisamos fazer com os nossos filhos é ler a Bíblia em casa com eles. Muitas vezes nós estamos delegando à igreja aquilo que nós não temos tempo de fazer. Mas eu aprendi que o papel da igreja é auxiliar, é orientar, é intermediar, mas a educação vem de dentro da nossa casa. Nós precisamos ser pais presentes. Olha, meu querido, o teu papel como pai é insubstituível. Os filhos, eles precisam de pais para validar o seu valor pessoal, a sua autopercepção. Quando eu olho para a vida de Absalão, eu vejo que como pai, Davi foi negligente, porque Davi não foi um pai presente. Ele estava ocupado demais com os negócios do reino. Davi errou porque ele não deu a Absalão o tempo e a atenção que ele precisava. Então, a Bíblia está aqui para nos ensinar que nós precisamos gastar tempo com os nossos filhos. Nós precisamos de tempo para escutar, para incentivar, para alertar, para aconselhar e para amar. Nós precisamos dar amor para os nossos filhos. Sabe, meu querido, todas as doenças emocionais ou mentais, elas são causadas por falta de amor. E algo que me chama a atenção na Bíblia Sagrada é que quando o pai do filho pródigo, ele deu a parte da herança para aquele filho gastar. Aquele filho fez a festa. Mas quando aquele filho voltou, o pai não usou sermão. O filho já estava no caminho preparando um discurso. Eu vou dizer para o pai, para ele me fazer como um dos seus jornaleiros. Eu vou dizer para o meu pai, pai, eu pequei contra ti e contra os céus. Mas quando ele estava já de longe pensando no que ele ia dizer para o pai olhou e diz a Bíblia que ele sentiu íntima compaixão e saiu correndo ao encontro do filho e abraçou ele, beijou. Não teve sermão, mas teve um pai amoroso. Glória a Deus.
Nós também precisamos entender o que os nossos filhos estão comendo em frente à televisão. Nós não podemos deixar a televisão ser a babá dos nossos filhos, permitindo que eles assistam horas e horas sem controle. Porque hoje o diabo não sai por aí com um sapatinho de algodão, não. Hoje a estratégia do diabo é entrar lá dentro da tua casa. E muitas vezes os nossos filhos estão assistindo o que eles bem entendem. Coisas que estão induzindo eles ao homossexualismo, ao espiritismo, ao sexo precoce, ao satanismo e outros tipos de ladrões que estão tentando roubar a alma dos nossos filhos. E eu li um pensamento um dia que me chamou a atenção. Esse pensamento dizia assim, mais vale evitar que o diabo entre do que expulsá-lo de dentro de casa. Nós temos as armas, meu querido. Mas quando nós não sabemos como fazer, que muitas vezes eu sou mãe, eu sei que eu falho, eu sei que eu erro, eu sei que eu tropeço, eu peço pela misericórdia de Deus, eu entro no meu quarto e me arrependo, Senhor, eu errei, eu não devia de ter feito ou falado isso, e daí eu faço aquela oração de Manoá, quando ele foi ter Sansão, o pai de Sansão, ele orou e disse assim, Senhor, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha ter conosco outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. É verdade que nos dias de hoje nós precisamos pedir ao Senhor, Senhor, nos ensina o que devemos fazer. Porque é Ele que nos ensina. É Ele que precisa nos ensinar para quando os nossos filhos atravessar essa estrada de Jerusalém a Jericó, eles serem capazes de permanecer firmes, sem se deixar levar pela pressão dos ladrões, tentando impor dos nossos filhos um outro padrão e levá-los à perdição. Então eu aprendo que você e eu somos um missionário na nossa casa. E depois eu aprendo que você é um missionário na estrada. Olhe bem esse homem, o sacerdote e o levita. Eles não fizeram nada para aquele ferido. Aquele ferido que estava quase morto na estrada. Porque talvez eles não queriam se demorar ali naquele lugar perigoso. Mas é ainda mais provável que a desculpa deles fosse que eles não podiam tocar naquele morto porque eles iam ficar imundos cerimonialmente. Talvez eles estavam indo mesmo a serviço. Mas sem dúvida, eles exerciam o sacerdote no templo com a maior exatidão. Mas fora da casa de Deus não se importavam com um irmão tão gravemente ferido. Então, o que eu aprendo com isso? Que muitas vezes nós somos semelhantes a esse sacerdote e este levita. Diante de Deus, nós somos excelentes cristãos. Mas diante do nosso próximo, um fracasso. Diante de Deus, nós somos excelentes servos. Mas diante do nosso próximo, não queremos ser servos. Eu pergunto para você nesta noite, quem tem passado na tua estrada? Qual é a história que tem passado na tua estrada? E o que você tem feito para ajudar nessa estrada? Olha que esse samaritano que ia de viagem e chegou ao pé daquele homem meio morto, a Bíblia diz que ele sentiu íntima compaixão. E ele também corria perigo naquela estrada, infestada de bandidos, mas ele não fez como aquele sacerdote e o levita. E ainda outra coisa que eu aprendo, que aquele homem que estava meio morto no chão, ele era de outra raça daquele samaritano. Ele era um judeu que estava deitado lá nas condições de meio morto. Mas aquele samaritano, como vocês sabem, os samaritanos não se comunicavam com os judeus. Aquele samaritano poderia ter olhado e dito, um judeu? Eu ajudar por quê um judeu? Mas não, ele se compadeceu e ele ajudou aquele homem, salvando a vida de um homem que odiava talvez os samaritanos. E uma coisa que aquele bom samaritano tinha, que me chama a atenção, ele tinha azeite e vinho, e ele lhe atou as feridas. Aleluia. Para que servia o azeite?
O azeite servia para aliviar a dor. O azeite ajudava a cicatrizar. E o vinho fazia arder os ferimentos e desinfetava-os por causa do álcool. Eu te pergunto o seguinte: será que você e eu temos tido azeite e vinho? O azeite é o símbolo do Espírito Santo. É o Espírito Santo que conforta, que consola, que convence, que amolece até as chagas não espremidas. E o vinho é o quê? O vinho é o símbolo da palavra de Deus, que é o mesmo que o bálsamo. Dói, mas purifica. Desinfeta todas as chagas podres. Será que nós temos azeite? Como já foi falado nesta noite, muito bem dito. Será que nós temos se alimentado da palavra de Deus diariamente? Para quando pessoas com problema, pessoas feridas aparecerem no meio da nossa estrada, nós temos azeite para passar nas suas feridas? Nós temos vinho para curar as suas chagas? Do que você tem se alimentado? Qual tem sido o teu alimento? Qual tem sido o pão diário para o teu espírito? Você tem se alimentado de uma água que te gera vida? Ou de um poço que nem é teu muitas vezes? E você está se alimentando daquela água, às vezes água podre, água suja, que te faz se afundar mais. Eu achei lindo o testemunho da Marcela essa semana. A Marcela me ligou numa alegria tão grande, mas tão grande, porque ela disse assim: Senhor, hoje eu quero que tu me use para alguém. Senhor, hoje eu quero ser usada por ti. Coloca alguém no meu caminho. E naquele dia ela precisou ir numa seguradora. E disse que ela encontrou lá uma mulher brasileira. E ela começou a ouvir aquela mulher. E a mulher começou a falar dos seus problemas. Uma mulher toda cheia de problema. E a Marcela, com a autoridade de Deus, disse assim: hoje Deus colocou você no meu caminho, porque eu orei e pedi que Deus colocasse alguém para me ajudar. E já convidou a mulher para vir na igreja, já falou de Jesus para a mulher e saiu regozijante. Ana, Cláudia, eu me senti tão útil hoje. Será que nós temos sido úteis nessa estrada? Será que nós temos compartilhado com os outros, com o azeite, com o vinho? Muitas vezes nós pedimos: Senhor, encha-me do teu espírito, encha-me do teu poder. E estamos cheios, gordos. Mas para nós, não compartilhamos desta água, não compartilhamos deste regozijo, dessa alegria de ter um Deus poderoso que faz coisas maravilhosas. Muitas vezes eu confesso a vocês, eu quis negar a servir na estrada. Primeiro porque custava o meu tempo, e segundo porque custava a minha intercessão, ia custar o meu esforço. E eu lembro uma vez que eu fui procurada por uma mulher que precisava de ajuda. E eu dizia: ai meu Deus, eu não sou a pessoa certa para ajudá-la. Ai Senhor, eu não tenho capacidade. E a mulher me procurava. E eu dizia: olha, tem pastor Eliseu, te dou o telefone dele, vai lá. Muitas vezes nós queremos fugir de situações ou de coisas que Deus dá que somente nós podemos fazer. E eu dei telefone de psicóloga e fiz aquilo, né? E disse: não, ó, eu tô aqui para te ajudar, mas ó, essa pessoa... E não adiantava, a mulher me ligava, às vezes aparecia lá em casa. E um dia eu estava chorando e eu disse assim: ah, Deus, porque a mulher tentou o suicídio. E quando ela tentou o suicídio, eu me apavorei. Eu disse assim: Senhor... Eu fui orar e chorar e dizer assim: Deus, então se é eu que vou ajudá-la, me ajuda, mas eu não queria ajudar ela, Senhor. É muito problema para mim. E Deus disse algo
que falou profundamente ao meu coração quando eu quis negar de servir esta mulher. Deus disse assim: Ana, a minha escolha não é aqui de pessoas capacitadas, mas que se coloquem na brecha e intercedam. Eu escolhi você, Ana Cláudia, porque é eu que faço, é eu que curo, é eu que uno, é eu que restauro, sou eu. Você apenas será o instrumento a levar o azeite e o vinho. Então eu nunca mais fugi dessa missão de ser útil para aqueles que passam na minha estrada. Você é um missionário na estrada. Busque a Deus azeite e vinho, porque Ele vai usar você para engrandecer o nome dEle. Deus vai usar você. Muitas vezes nós queremos ser usados por Deus, e as pessoas necessitadas estão ao nosso redor, mas nós queremos coisas, não sei, ficamos olhando por cima. E lá tem pessoas feridas ao nosso redor precisando de ajuda. E como é gratificante quando alguém diz: nossa, Deus te usou para abençoar a minha vida. Uma outra coisa que eu aprendo, que você é um missionário na igreja. Sabe o que aquele bom samaritano fez com aquele meio morto na estrada? Ele colocou-o sobre a sua cavalgadura e levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Sabe aonde é essa estalagem? A igreja. Existem pecadores fora da igreja, se debatendo no sofrimento do pecado, precisando ser trazidos por nós. Eu contei para vocês aqui a história daquele rapaz que eu encontrei na estação de trem. Pessoas que jamais colocarão os pés aqui se nós não a buscarmos. Eu não gosto de viver de coisas que eu fiz no passado. Eu preciso me alegrar com coisas que eu posso fazer para o Senhor hoje. Tem muita gente vivendo de troféus do passado. Esse ano aconteceu algo comigo, porque eu disse ao Senhor que eu queria ser usada por Deus para ganhar almas. Eu fiz até um jejum e disse: não, Senhor, esse ano eu vou ter que ganhar uma alma. Porque para contar troféus do passado, eu posso contar para vocês que eu ganhei alma. Mas aquelas almas já estão servindo ao Senhor, agora eu preciso mais almas. E às vezes nós não estamos fazendo o papel que Deus requer que nós façamos. A gente está pedindo: Senhor, salva almas, mas às vezes nós não trazemos as almas para a casa de Deus. Ou às vezes nós não temos coragem de abrir a nossa boca para falar a elas do amor de Deus. Então existem pessoas que elas vão ter que ser trazidas no cavalo. Você vai ter que puxar elas e vai trazer. Às vezes você vai insistir, você vai receber muito não na cara, mas não desista. Continue orando. Eu me lembro de uma amiga chamada Cláudia. Ela era minha vizinha. E eu dizia assim: Cláudia, vamos para a igreja comigo, Cláudia? Olha, tem um culto de jovens lá abençoado na minha igreja. E ela dizia: oh, Ana, hoje eu não posso. E a Cláudia foi aquela amiga do coração. Na escola, nós sempre juntas, mas ela nunca queria ir na igreja. Mas eu dizia: Senhor, salva a Cláudia. Senhor, salva a Cláudia. Mas eu não desistia. E eu convidava a Cláudia. E a Cláudia nunca quis vir na igreja. E um dia nós fomos morar... o meu pai comprou uma casa, fui morar num outro bairro, então eu me separei da Cláudia. E um dia eu estava na escola estudando e a Cláudia não sabia onde me encontrar. Foi lá na escola porque sabia que eu estudava na escola Olívia, mas não sabia mais onde eu morava. E chegou na escola, eu me assustei, pediu para eu sair da sala de aula e disse assim: Ana Cláudia, eu preciso ir na tua igreja. Eu me assustei, eu disse assim: o quê, Cláudia? Ela disse assim: Ana, quando tem culto na tua igreja, eu preciso ir lá. Eu disse assim: não, ó, amanhã passo lá na tua casa. E daí a Cláudia me conta uma história triste. Ana, conheci um rapaz, casado, eu não sabia. Começamos a namorar, me apaixonei por ele e me casei com ele. Ela foi morar com ele e teve 2 filhas.
E depois disso, ele deixou ela com as 2 menininhas, uma jovem linda, e foi morar com outra mulher. E foi trocando assim de mulher. E ela chegou aos pedaços, toda ferida, machucada. E eu disse, eu vou. E eu estava vindo para os Estados Unidos. E aquele era a última semana que eu estaria ali na cidade de Igrejinha. Eu peguei a Cláudia, levei ela para o culto dos jovens. E lembro muito bem que tinha o vice-líder dos jovens. Chamei ele, que era solteiro. E disse assim, olha, tá aqui a Cláudia, cuida dela, porque ela vai precisar de alguém para buscá-la e levá-la. E aquele dia, no culto dos jovens, a Cláudia aceitou Jesus chorando. E para encurtar a conversa, vim para cá, o vice-líder casou com a Cláudia, assumiu as 2 filhas da Cláudia e hoje eles dirigem uma congregação para a glória de Deus. Então o que eu quero te dizer, não desista. Às vezes você não precisa falar nada. Às vezes eles nem querem ouvir, mas ore por eles, interceda por eles, porque a tua oração é como um braço que alcança o coração de Deus. Lembram daquela mulher, a Bittencourt, uma mulher que ficou presa 6 anos pelos guerrilheiros da Colômbia? Vocês lembram dessa história? Já fazia 6 anos que a mulher estava presa e eu não sabia. E um dia a minha irmã me ligou e disse assim, Cláudia, hoje eu chorei tanto. Eu disse, por que, Osanas? Ela disse assim, porque hoje o presidente da França mandou um avião atravessando toda a Colômbia e jogando foto dos filhos da Bittencourt, para que se ela estiver viva, ela possa ver a idade deles e como eles estão. Quando a Osanas me contou aquilo, eu chorei. Amei a mulher. Sem saber a história, eu disse, não, vou ter que conhecer essa mulher. E comecei a buscar na internet e consegui ver uma foto dela toda acorrentada, magrinha, sentada numa caixa de madeira, com um cabelão enorme numa trança, certo? Não podia nem cortar lá no mato, né? E eu comecei a chorar por aquela mulher. Eu lembro que eu me ajoelhei na minha casa e disse assim, oh Deus, traz vida a essa vida onde ela estiver. Salva ela. E às vezes eu lavando a minha louça, eu parava no meio e saía e dizia, não, vou ter que orar por essa mulher. E me ajoelhava e dizia, oh Deus, faz 6 anos que ela está lá, isso não é justo, salva ela. E um dia a Zana me liga, porque eu não assisto muito assim as notícias, né? A Zana, Cláudia, olha lá, libertaram a Bittencourt e mais um grupo com ela. Irmãos, quando eu vi aquela mulher solta, eu me alegrei tanto, eu disse assim, glória a Deus, eu me alegrei com aquela mulher. Muitas vezes tem vidas, irmãos, que elas estão tão presas por Satanás, tão acorrentadas, e nós nem sequer oramos por elas. Às vezes você pode estar andando na estação de trem, tomando um ônibus, e você olha para alguém, você olha e não sente compaixão, você não sente amor. Às vezes é o Espírito Santo te incomodando a orar por essas pessoas e clamar, porque sabe o que é viver a eternidade num lago de fogo? Nós não sabemos, nós não temos ideia do que é isso. Então, nesta noite, que nós possamos pedir para Deus acender a chama no nosso coração, acender, avivar. Nós precisamos de amor por almas. Nós precisamos de nos importar, nos preocupar. E se existe alguém aqui hoje que está distante dos caminhos do Senhor, você pode estar como aquele homem caído meio morto no caminho. Talvez você olhe para mim hoje e diz, o quê? Eu nem valo, não tenho valor nenhum para Deus, mas eu quero te dizer que você tem valor para Ele, e Ele está aqui nesta noite para passar azeite nas tuas feridas, para passar vinho e te trazer vida. Quantas pessoas mortas no meio do caminho e nós não nos importando com elas. A minha mãe diz uma coisa, às vezes nós ficamos lustrando moedinha dentro da igreja. Eu achava tão engraçado esse ditado. Mas lustrando moedinha, porque a gente fica se preocupando, que nem aqueles cachorros machucados lambendo as nossas feridas.
cuidando ou se fazendo de coitadinho. Ai, coitado de mim, ninguém dá atenção para mim. Ó céus, ó azar, que nem aquele ditado. E nos achando coitadinhos. Mas nós temos a alegria da salvação. Nós temos aqui, contato direto com o Deus Todo-Poderoso. Podemos já chegar na sua presença a qualquer hora do dia e da noite. Mas quantas vidas que estão presas, algemadas, cegas, precisando de salvação e libertação. E nós acomodados. A minha oração nesta noite para que sejamos um missionário, não só na nossa casa, mas na estrada e na igreja. Quantas pessoas às vezes que chegam aqui e nós nem olhamos a dor delas. O pastor Eliseu mesmo contou um testemunho algum tempo atrás de uma mulher que chegou aqui na igreja e ela disse para ele que aquela noite o coração dela estava em pedaços. Estava em pedaços, sentou no último banco da igreja e disse que lá no carro, depois do culto, ela entrou no carro com a filha e disse assim: Senhor, para onde eu vou ir agora? Que ela não tinha nem onde dormir naquela noite. Será que nós percebemos isso? Às vezes nós não olhamos com atenção. Às vezes nós não conversamos, não damos um aperto de mão. E eu fiquei me perguntando, meu Deus, qual será que foi a mensagem que ela ouviu aquela noite? Será que teve azeite, que teve vinho? Eu quero crer que sim. Mas o que eu fiz? Será que eu apertei a mão daquela mulher? Será que eu dei a atenção que ela precisava? Porque se há uma coisa que me indigna, sabe o que é, irmãos? É quando alguém chega e diz assim: porque essa igreja não tem amor, porque essa igreja não se preocupa com os outros. Eu me indigno porque eu sou a igreja. Nós temos que parar com isso de dizer: essa igreja, você faz parte dessa igreja. A diferença não tem que começar por mim, ou eu digo assim, começar no pastor, tem que eu que tenho que começar. Eu faço a minha parte. E eu também não tenho que contar isso como um troféu. Eu estou ofertando, eu estou ajudando fulano, mas tem os que nem estão se importando. Não é isso. Eu lembro muitas vezes de eu me compadecer, mas fazer a minha parte, mas também chegar no pastor Eliseu e dizer: pastor, o que nós podemos fazer por tal pessoa? E eu nunca ouvi o pastor dizer: não, Ana, nós não podemos ajudar. Já teve situações de ele estar lá no Brasil, eu entrar em contato com o Osias ligar lá e o pastor faz isso para abençoar. Porque nós, como igreja, nos ajudamos uns aos outros. Não culpe aquele que não vê, mas ajude o teu irmão a ver. Mas não fique julgando, não fique criticando, porque esse é o pecado da língua. Umas semanas atrás, o Senhor fortemente falou comigo e eu tive que me humilhar na presença de Deus pedindo perdão. Porque nós pecamos muito com a nossa língua. Nós julgamos, nós criticamos e Deus não se agrada disso. Nós precisamos de mais amor, irmãos. Nós precisamos nos amar e compreender uns aos outros. Às vezes o que eu não vejo, você vê. Seja a ponte até o pastor Eliseu. Às vezes você pode estar vendo: poxa, olha lá, aquele irmão está sozinho, ninguém vê. Não faz a tua parte, vai lá e ainda leva-os contigo. Mas não fica falando. Vamos nos ajudar, irmãos. Vamos deixar essa igreja mais linda. Vamos mostrar que aqui nessa estalagem tem amor, que nós somos os hospedeiros. A igreja, ela é o lugar onde o pecador é mais importante que os santos. A igreja é o único lugar do mundo onde o pecador é importante. Não a despeito de ser pecador, mas pelo fato de ser pecador. Assim como no hospital, os doentes são mais importantes do que os sãos. Na igreja, o pecador é o mais importante.
E a voz de Jesus ainda está soando, representada por aquele bom samaritano, quando ele disse assim, ó, cuida dele, e tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. O Senhor Jesus está nos dizendo esta noite, cuida daqueles que estão feridos, e quando eu voltar, eu te recompensarei. Glória a Deus. Nós não podemos ser frios, nós não podemos ser indiferentes com os que não participam da nossa fé. Nós temos que ser como o bom samaritano. Aquela soma de dinheiro que o samaritano entregou ao hospedeiro foram 2 dinheiros. Eles eram comparados a 2 dias de trabalho. Era o suficiente para cobrir as despesas que porventura surgissem. Às vezes é necessário nós usar o nosso dinheiro. Às vezes é necessário. Então eu quero te dizer, você, querido, como missionário na igreja, ofereça uma boa terapia na sua igreja. Você é responsável por amar e ajudar os pecadores. Jamais permita que alguém seja mal atendido na sua igreja. Ame, cuide, se doe, mas não sejamos que nem a igreja cristã que Mahatma Gandhi entrou. Uma vez conta a história que Mahatma Gandhi, Samuel, pode vir aqui, entrou numa igreja cristã. Vocês sabem quem é o Mahatma Gandhi? Ele é um dos mais respeitados líderes da história moderna. Ele é um indiano. Apesar de hindu, ele admirava Jesus Cristo. E frequentemente ele citava frases do Sermão do Monte. Mas certa vez, Mahatma Gandhi entrou numa igreja e teve uma experiência horrível. E um dia, o missionário Stanley Jones encontrou-se com Mahatma Gandhi na Índia e perguntou a ele, Senhor Gandhi, apesar do Senhor sempre citar as palavras de Cristo, por que é tão inflexível e sempre rejeita tornar-se seu seguidor? Então Gandhi respondeu, eu não rejeito o seu Cristo, eu amo o seu Cristo. Apenas creio que muitos de vocês cristãos são bem diferentes do vosso Cristo. Vocês nem começaram a viver segundo os seus próprios ensinos. Tudo por quê? Porque entrou numa igreja e não foi tratado bem. Hoje, milhões de indianos adoram ratos, vacas, elefantes e muitos outros animais, os quais eles consideram divindades, ao invés de adorarem o único Deus. Tudo porque alguém olhou para Gandhi com um olhar de pouco caso e desprezo, porque parecia um mendigo que entrava na igreja. Como nós estamos tratando as pessoas que entram neste lugar? Tem uma história que me chama a atenção. Você pode colocar-se em pé. De Hillel. Ele era um rabino que de 3 em 3 meses ele ia na cidade onde Jesus morava, Nazaré. E diz a história que cada vez que ele chegava, ele dava aula para as crianças e após a aula, ele inclinava-se 3 vezes diante delas e sempre dava um beijo no rosto de cada uma delas. Nós aprendemos que ele fez isso com Jesus. Imagina ele, esse rabino, que ele estaria se inclinando diante do rei do universo. Muitas vezes tem pessoas que estão vindo ao redor, ou a nós, que nós não damos nada por elas. Mas elas podem ser um Billy Graham da vida, que podem levar almas e almas a aceitarem Jesus. Assim como podem ser um Gandhi, que foi rejeitado e por causa dele hoje muitos adoram deuses. Diz a história que a Índia, eles adoram mais de 3 milhões de deuses, é muita coisa.
Então agora eu quero convidar você a colocar a mão no seu coração onde você estiver. Incline a sua cabeça. Se você que é pai, é mãe, quer pedir para que o Senhor te ensine a ser um verdadeiro missionário em casa, se você tem falhado, sente que tem negligenciado, ore a Deus nesta noite e peça para Ele te ajudar, te dar sabedoria. Se você tem rejeitado ajuda aqueles que têm passado na tua estrada, peça para que o Senhor te perdoe e te capacite se você se sente incapaz. Se você quer ter mais amor por almas, peça ao Senhor nesta noite. Aleluia. Deus eterno, nós estamos neste lugar na tua presença. Aqui está o teu povo nesta noite reunido, nós somos tua igreja. E nós queremos que o Senhor coloque no nosso coração mais amor. Amor por almas. Senhor, nos ajuda a ganharmos almas. Senhor, não deixa passar esse ano de 2016 como mais um outro ano. Nos ajuda a ganharmos alma, pelo menos uma alma para ti. Coloque essa chama no nosso coração, esse desejo de fazer a diferença. Nos dê sabedoria como pai e mãe nas nossas casas para ensinar o caminho, a tua palavra aos nossos filhos. Coloca pessoas na nossa estrada para nós sermos bênção, para nós, Senhor, sermos usados para ganhar para ti. Senhor, nos ajuda como igreja do Senhor a fazermos diferença. Ó Pai querido, nos dê sensibilidade à tua voz. Ajuda os teus filhos, porque aqui eu creio que tem missionários e missionárias. Eu creio, Senhor, que ainda há, Senhor, a chama nos corações. E se porventura tem algum coração que o amor tem esfriado, tem se apagado essa chama, acenda nesta noite, ó Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Querido, vem cá. Você, eu não sei o teu nome, como é o teu nome? Você, esse parente do irmão Jair. Gerson? Josué. Josué, vem aqui. Aleluia. Aleluia. Gamanduí, Ramacho, Ramanda, Rai. Remianda, Rachou, Mai, Gamanduí, Remianda, Ramacho. Tu tens andado por estradas da vida e às vezes você está como um morto. Gamacho, Ramai, Remiando, Rachou, Mai. Randuí, Gamanda, Rocho, Mai, Remianduí, Ramacho, Romanda, Rai. E eu vejo você como se tivesse algo te enrolando. E você estivesse como uma estátua e você não consegue, não tem força para se libertar e para caminhar. Gamanduí, remiando, orachomai, gamando, orachomanda, rai. Mas sim, o clamor deles tem chegado na minha presença. Mas eu te digo, Rando, show, mai, amanduí. Eu tenho te escolhido. Randuí, gamash, oramai, remiandaramash. Tem lugares que você coloca os teus pés. Pessoas que estão ao teu redor. Rashoramai, remiandarai. E naquele lugar quando tu estás, Andoi, Ramando, Orachomai, Remiandaramash. Há uma tristeza no teu coração, porque você pode ter pessoas ali, mas você se sente sozinho. Há um vazio na tua alma. Andoi, Gamando, Orai, Remianda. Mas o Senhor diz para você: existem vidas que vão vir a este lugar através de ti, do teu testemunho. Gamanduí, Ramacho, Oramanduí. Você pode tentar se esconder. Andorai, Gamanduí. Você pode tentar pegar caminhos que ao teu entendimento parecem certos. Ramandorai, Gamanduí, Remiandaramash, Shomandarai. Mas eu te digo, meu filho, pensas que não vejo como filho? Eu sou o teu pai, te digo.
e estou eu fazendo como quando pesca-se um peixe. Vou puxar e trazer para a minha presença. Sabe por quê? Porque existe uma marca na tua vida. Eu te escolhi, diz o Senhor. Tu és meu. Tu és meu. Tu és meu. E eu tenho escrito uma história para ti. Satanás tem tentado impedir os meus desígnios na tua vida, mas te digo, estou eu te levantando nesta noite como um ganhador de almas. Amanduí, gamachoramanduí, remiandarai. Estou eu quebrando algemas. Ando, chamai, gamanduí, remiandarai. Hoje, filho, estou eu quebrando. São mãos libertadas. Estou eu quebrando algemas. Estou eu quebrando algemas. Porque tenho te escolhido e o propósito que tenho contigo não será impedido. Aleluia. Em nome de Jesus. A esposa Adriana. Chega aqui, Maria. Pastor Wellington, sabe o que nós precisamos, irmãos? Compaixão. Nós precisamos de mais compaixão. Compaixão. Se nós dobrarmos o nosso joelho e não pedirmos tanto a Deus outras coisas, pedimos mais compaixão. Senhor, me dá mais compaixão. Por algumas vezes eu visitei o Josué. E eu tenho certeza que Deus tem algo grande na vida dele. Tem mais alguém? Chega aqui, que vai viajar para o Brasil, vem aqui. Dá-nos mais compaixão. Compaixão pelas almas. Quando nós temos compaixão, nós passamos a ver que nem o Senhor Jesus ia. Vamos ver, vamos ver, Senhor, me mostra as almas. Deixa eu tirar o foco do meu umbigo e olhar com compaixão. Ramacha. Levanta a tua mão ao céu, Pai, em o nome de Jesus. Olha para essas vidas. Olha para esta vida que vai viajar, Senhor, ao Brasil. Abençoe ele onde ele estiver. Abençoe a irmã Adriana, Senhor, a esposa. Abençoa, Senhor, o Josué. Derruba ele mesmo, Senhor. Traz ele com os teus abraços fortes. Em nome de Jesus, abençoa vidas. Abençoa esta vida, Senhor. Em nome de Jesus. E dá-nos compaixão, Senhor. Dá compaixão para a tua igreja. Dá o colírio para que possamos ver com compaixão. Para que nós não julguemos mais com os nossos olhares. Dá-nos compaixão. A compaixão do pai e do filho pródigo. A compaixão desse samaritano. A compaixão que tu tinhas, Pai, quando vias aquelas multidões diante de ti.
compaixão. E a nossa vida muda. E nós mudamos a vida dos outros. Em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe em Cristo Jesus, José e Adriana, nossos irmãos, em nome de Jesus. Amados, deixa eu rapidamente aqui para nós. No sábado que vem, o evangelista irmão Jardel está anunciando, nós temos o culto. O culto dos irmãos, que é todos os sábados, neste mês, excepcionalmente. Isso, sempre nós temos no último sábado do mês o culto dos homens. Nesse mês, o culto vai ser no sábado que vem. O evangelista irmão Jardel está conclamando a todos, viu? Para que venham aí. E vamos, 7h30 da noite. Olha aqui para mim e nós já estaremos encerrando. Quantos aqui vêm no culto por causa do pastor Eliseu? Levante a mão aí. Eu quero consertar isso aí. Nós vamos estar fora por 5 domingos. 5 domingos nós vamos estar fora. E eu não quero que você fale, o pastor Eliseu não está, eu não vou no culto. Não existe isso. Amém? Depois eu quero falar com os presbíteros aqui, com os nossos diáconos. Aqui rapidinho, aqui na frente. Eu quero que você venha. Tem que funcionar melhor quando eu não estou aqui, porque eu sei que eu atrapalho. Então tem que funcionar melhor. Venha na igreja, viu? Venha na igreja. Venha e traga pessoas, irmãos. Tragam vidas para a igreja. Tragam vidas. E eu tenho certeza de que a coisa vai funcionar bem, maravilhosamente bem. Viu? Não venha por causa de... Não. Se o pastor não está aí, a irmã não está aí, então deixa eu tirar. Não. Tire as suas férias, sim. Eu sempre falei isso. Mas quando eu não estiver aqui. Quando eu estiver aqui, exato. Quando eu estiver aqui, você pode pegar as suas férias, amém? Deixa eu tranquilo lá, nós temos muitas coisas para fazer. E nós vamos pregar em algumas igrejas, tenho certeza disso. Nós vamos dobrar o joelho aqui ainda, nós vamos orar. E eu quero sair daqui com a tua bênção. Em nome de Jesus, família Felizardo aí, em peso. É uma congregação essa família Felizardo. Tem mais gente ainda fora daqui, que ainda vai, em nome de Jesus, vir cultuar a Deus aqui. Levante comigo agora, em nome de Jesus. Mais algum anúncio? Não? Eu quero a sua oração. Nós vamos dobrar os joelhos aqui. Em nome de Jesus, eu quero chamar aqui quem é que quer orar aí pelo pastor Eliseu. Pastor Wendel já veio 2 vezes aqui.